Então quer dizer que o Edson Fachin estaria revoltado com a possibilidade de Dias Toffoli ter gravado escondido a reunião dos ministros do STF? O que será que eles teriam conversado de tão grave que não poderia vir a público? E como Dias Toffoli pretende usar essa gravação? Será que ele fará uma chantagem? Tipo assim, ó, se eu cair, todo mundo cai junto. Não é de hoje que esse tipo de situação acontece. Sempre aconteceu na política, porque chantagem para essas víboras é o meio que eles se conversam, que eles se entendem. Vamos ouvir a notícia e depois eu comento. Falando sobre uma apuração exclusiva que nós fizemos sobre o clima no Supremo Tribunal Federal, que está completamente rachado. A possibilidade de a reunião entre os ministros do Supremo Tribunal Federal ter sido gravada irritou Edson Fachin, o presidente da Suprema Corte. Segundo eu apurei, o magistrado teria demonstrado em conversas reservadas indignação total, com o risco de o conteúdo ter sido vazado. O magistrado ainda avalia como proceder de maneira institucional sobre o episódio. Inclusive, alguns magistrados do Supremo Tribunal Federal chegaram a falar sobre a possibilidade de um inquérito para investigar como vazaram as informações. Mas Fachin ainda pisa em ovos, porque avalia que isso poderia aumentar a crise. Mas ele é curto e grosso. O vazamento de dados de uma reunião não pode ser normalizado. Essa preocupação que tem sido manifestada nos bastidores da Suprema Corte é sobre a criação de um clima de desconfiança e espionagem, e que o episódio pode gerar um certo receio aos magistrados de se reunirem novamente para discutir assuntos internos, já que há o risco de gravação, ou seja, para que se reunir novamente se as conversas podem ser gravadas? Será que novas reuniões para tratar de temas polêmicos ou internos são seguras se acontecerem dentro do Supremo Tribunal Federal? Essa é a dúvida hoje de Fachin e esse é o temor dos ministros da Suprema Corte. Por que tanta celeuma? Porque o site Poder 360 publicou na sexta-feira detalhes da reunião com a suposta transcrição de trechos de falas de ministros durante a discussão sobre o relatório da Polícia Federal que apontava a menção a José Dias Toffoli no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. A exposição do debate causou um desconforto geral na Suprema Corte. O sentimento é de que houve uma quebra completa de confiança. A reunião fechada, convocada por Edson Fachin, foi dividida em duas partes e cercada de cuidados, principalmente para que os detalhes não fossem vazados. Não havia funcionários no local, apenas os 10 ministros. Portanto, se alguém gravou, é um desses ministros. Bom, vamos analisar aqui, ó. A gente sempre soube, cara, que chantagem nesse meio, né, o meio financeiro, meio político, empresas, sempre existiu. A gente tem que ver o seguinte, não sei se vocês sabem, né, mas tem um tal de Boca de Veludo que dizem, tá, que existem umas gravações cabulosas dele lá em Cuba, com menores de idade, etc. Então, a quadrilha, ela sempre tenta deixar o outro na mão. A política é assim, eu vou ser muito sincero para vocês. Quando você chega na política, um jovem, por exemplo, um jovem entrou pra política, os gatunos, os velhacos, eles falam, ó, chega aí, cara, você é um cara bacana, senta aqui, vamos conversar. Ou vai ter um jantar. Você é casado? Eu sou casado. Sua esposa vai poder? Ah, minha esposa não vai poder ir, mas você vai, porque é só a gente ali. Daí chega nessa festa, o que acontece? Um monte de garotas de programa. O jovem começa a beber uma, o jovem político começa a beber uma, chega uma garota de programa, bonitona, o cara nem sabe às vezes, acha que é uma mulher que tá apaixonada por ele, pronto, acabou, tá na mão dos políticos. Propina é a mesma coisa. Os caras roubam, ô, chega aí, vem aqui, olha aqui, ó, o dinheiro, pega aí, não vai dar nada pra você, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo, pega aí, ó, pega aqui 50 mil pra você. E o cara cai. Então, e essas conversas, esses vídeos, lembra do Wesley Batista lá, aumentando o som na reunião? Ó, deixa o som alto pra ninguém gravar, se gravarem, não dá pra entender. Sempre houve esse tipo de armadilha
para ter as pessoas nas mãos. Então, se você quiser entrar para política, tome muito cuidado, que eles vão armar, porque tendo você nas mãos, eles têm o controle. E é isso que tem. Porque hoje a gente vive na república do rabo preso. Tá todo mundo com o rabo preso com todo mundo. E no STF não é diferente. No STF a gente sabe que o Gilmar Mendes tem rabo preso, que o Alexandre de Moraes tem rabo preso, que o Fachin tem rabo... O Fachin era do PT, cara. O Fachin era do PT. Você acha que ele é ilibado, limpo, transparente? Lógico que não. E outra... Por que tanta surpresa em vazamento da reunião? O que foi discutido? São ministros da Suprema Corte que deveriam atuar com a mais transparência possível. O que foi conversado? Sabe o que foi conversado? Provavelmente, coisas do tipo, seguinte, o Dias Toffoli, abre aspas do Dias Toffoli, suposição, tô falando o que aconteceu, né? Então, Moraes, 129 milhões para sua esposa. Gilmar Mendes, isso tá um negócio lá. Reuniões, palestras, financiada pelo Banco Master. Fachin, Carmen Lúcia, Flávio Dino. Então, é o seguinte, vocês vão me tirar do caso? Isso já é inconstitucional, tá? Ele teria que se declarar impedido para julgar porque ele se envolve no caso, né? Mas não, os juízes do Supremo decidiram afastar. É o seguinte, então, vocês vão me afastar, mas eu vou caguetar todo mundo. Se eu cair, caem os outros 9, que agora são 9, né? E o Barroso junto, né? Então cai todo mundo. E fora Alcolumbre, etc. Então é isso que deve ter acontecido. E por isso que o Fachin tá tão puto. Mas não tem por que ficar puto, Fachin. Não tem por que ficar puto. Sabe por quê? Porque vocês estão todos com o rabo preso. Todos estão com o rabo preso. O André Mendonça agora vai julgar o caso. Caiu pro André Mendonça. Ele tem o poder de esclarecer tudo. Ele tem o poder de mostrar que tanto Moraes quanto Dias Toffoli são criminosos. Ele tem o poder de articular um processo de impeachment junto com os senadores e tem o poder de prender esses criminosos. Além do mais, o que aconteceria com os presos do 8 de janeiro e com todo o processo do golpe se fosse provado que foi julgado pelo Alexandre de Moraes, que é um criminoso? Teria que ser tudo anulado. Os caras anularam a condenação do Lula por causa de CEP. Você acha que não teria que anular a condenação do Bolsonaro, dos presos do 8 de janeiro, porque foi julgado por um ministro corrupto? Você tá entendendo a gravidade disso tudo? Então, se o Dias Toffoli e Alexandre de Moraes cair por corrupção, todos os processos desses dois teriam que ser anulados, porque seriam ilegítimos. Um corrupto não pode julgar alguém, cara. Todo o processo do 8 de janeiro, Bolsonaro, Felipe Martins, cara, um absurdo que foi aquilo. Prenderam o cara com provas inventadas, que talvez tenham sido inventadas a mando do próprio ministro. Então, olha a situação que os ministros do STF estão. Agora caiu no terrivelmente evangélico para julgar o caso. O que será que ele vai fazer? Para mim não vai fazer nada. Para mim ele é mais do mesmo, sabe? Condenou Daniel Silveira, teve outras vezes que ele se envolveu com os ministros do STF. Então não vai acontecer nada. Mas seria interessante agora, 1º de janeiro, fevereiro, março, né? Em março vai ter a manifestação fora Toffoli, fora Lula, fora Alexandre de Moraes. Se não for a população, ninguém derruba esses 11. Agora os 10. Mas o Barroso tem que ser preso também. Então os 11. Se não for a população, ninguém derruba esses caras. Porque eles vão se blindar. O Senado não vai fazer nada. E quem vai pagar a conta vai ser o povo também. Infelizmente, o Brasil está muito polarizado. Mas se o povo não fizer nada, eles vão rir da nossa cara. Não sei porque o Fachin tá bravo. Se sempre foi assim, e se ele sabe que se cair Dias Toffoli, você pode ter certeza. Lá no Taiaiá, imagine o tanto de conteúdo que deve ter. Imagine a patifaria que deve ter rolado nas festinhas de Trancoso. Imagine o quanto de documento. O problema, sabe qual que é? É que pode vir tudo a público, como aconteceu com a Lava Jato. Tudo a público. E no final,
estão todos soltos. Inclusive o Cabral, que pegou 400 anos de cadeia. Esse é o Brasil. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso. É uma chantagem? Todo mundo tá com o rabo preso ali, meus amigos. Ixi, deve ser coisa feia. Além de corrupção, roubo, deve ter envolvimento com coisa pior, né? Tipo Ilha de Epstein, né? Deve ter muito. Os caras viajaram pra Cuba lá, dizia que quando viajava pra Cuba, os caras já preparavam toda a armadilha. Quarto com câmeras escondidas pra se relacionar com pessoas pequenas, né? E depois, já era, ó, você vai falar alguma coisa? Até aqui filmagem de você, meu amigo. Com meninas, meninos. Essa é a nossa política. Política mundial, na verdade. Forte abraço, tchau, tchau. Esse vídeo é um oferecimento sonate.com.br. Acesse sonate.com.br e adquira um de nossos produtos.